Porque é dar a primeira oportunidade, é dar o primeiro emprego, é entender que aquilo, olha, eu estou formando alguém com a cara da empresa, com a cultura da empresa. Bem-vindas e bem-vindos! Enquanto lideranças de grandes empresas buscam talentos e não encontram, as juventudes transbordam o potencial, mas enfrentam portas que não se abrem. Aqui na Fundação Otacílio Coser, queremos mostrar o potencial dos jovens de escolas públicas e convocar a sociedade a apoiar seus sonhos na conexão com o mundo do trabalho. Hoje, abrindo o primeiro episódio do nosso videocast Sonhar Futuros, conversamos sobre histórias de vida, sobre o primeiro emprego e sobre as pontes que podemos construir para apoiar essa geração. Para este bate-papo, estou com a Júlia Sena, tem 21 anos e vive esse momento de início da vida profissional. E com Maísa Rigoli, coordenadora da Unidade São Paulo do Espro, que dedica a carreira a capacitar e abrir portas para jovens e aprendizes. Bem-vindas, Júlia, Maísa. Olá, Ana Flávia, olá, Maísa. É um prazer estar aqui com vocês. Olá, meninas. Obrigada pelo convite, Ana. É um prazer estar aqui com vocês hoje para o bate-papo. Então, vamos lá. Queria entender, conta um pouco pra gente, contem vocês, como que foi a primeira experiência, o que mais marcou a entrada no mundo do trabalho? Então, para mim, eu sempre tive essa vontade de trabalhar, de conseguir comprar minhas coisas, sem ter que pedir para os meus pais. E no meu terceiro ano do ensino médio, eu comecei a fazer doces para vender na escola. Então, vi o vídeo no YouTube e vendia pão de mel. E minha primeira experiência formal, realmente, foi como jovem aprendiz. Eu sempre estudei em escola pública, então sempre teve essa vontade de trabalhar. Eu fui contratada para trabalhar no hospital penitenciário, na área administrativa. Foi uma experiência muito enriquecedora, com 18 anos, isso. Eu fiquei lá por 4 meses, porque logo depois eu comecei a faculdade, tive que sair. E foi uma experiência nova, né? Eu tinha muito medo, assim, de fazer alguma coisa errada. Porque, geralmente, quem vai nos ensinar sempre tá no cargo há muito tempo. Então, você sempre tem aquele medo. Será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô fazendo o que eles esperam? E, geralmente, os colegas de trabalho são pessoas da idade deles. Então, para mim, foi esse medo, mas com a paciência e com o aprendizado que eles passaram para mim, né, os meus supervisores, foi uma experiência ótima que me ajuda até hoje, no meu primeiro estágio e agora no segundo. Aquele frio na barriga, né, que dá, mas no final deu tudo certo. O que você mais aprendeu? O que você desenvolveu ali? Eu acho que o dia a dia mesmo, porque as atividades eram muito administrativas, então era exatamente o que você tinha que fazer. Mas o relacionamento com seus colegas de trabalho, eu acho que entrar no mercado de trabalho e entender como que funciona foi o que eu mais aprendi. E você, Maísa? Conta pra gente. Eu comecei com 16 anos, mas naquele tempo não tinha o programa de aprendizagem, então eu comecei a trabalhar no comércio, eu trabalhei numa loja de calçados, uma rede de calçados, e eu comecei como empacotadora. E eu comecei numa rede que meu pai trabalhava, inclusive, trabalhou por muitos anos. E quando eu comecei, eles estavam inaugurando uma filial. Então, era todo mundo temporário. E tinha uma chance de efetivação ali. E eu tinha muito desejo de trabalhar. Primeiro pela independência financeira. E aí, isso é uma realidade que aparece nos nossos jovens hoje, nas pesquisas que a gente realiza. Mas eu queria muito pagar a minha faculdade de psicologia também. Então, eu vim de uma família que eram 4 filhas, né? E eu sabia que a condição financeira para pagar a faculdade de todas não ia acontecer. Então, eu queria muito esse movimento. Então, eu comecei a trabalhar. Foi uma experiência muito rica. A área do comércio. E eu comecei em dezembro, gente. Então, é uma área que ela é agitadíssima dentro do comércio. Varejo. Então, eu comecei nesse período de dezembro. E foi muito rica. Eu acho que o que eu mais pude trazer de experiência, eu fiquei lá por mais ou menos 6, 8 anos, mas é a questão da agilidade, do atendimento ao público, do lidar com o diferente, né? Com essa coisa da entrega, do encantar. E eu acho que isso me trouxe para o que eu sou hoje, né? Para essa formação da profissional que eu sou hoje. Então, foi uma experiência incrível para eles. Obrigada por compartilharem as histórias de vocês, né? A gente vê o quão importante é a lei da aprendizagem, a lei do estágio,
como fizeram diferença na vida de vocês, na vida de milhares de pessoas. Infelizmente, a gente sabe que isso não é a realidade de todas as nossas juventudes, né? Muitas não acessam, não chegam ao mercado de trabalho, não conseguem acessar as oportunidades que estão aí. E aí eu queria explorar um pouquinho mais com você, Maísa, essa dicotomia, né? Então você tem, um lado, empresas que hoje buscam talentos, muitas vezes não conseguem preencher as vagas, e do outro lado, esses jovens com todo o potencial, que estão em busca, mas não conseguem acessar. Então, conta um pouco pra gente como vocês veem isso no Espro, e o que vocês fazem, como as empresas podem apoiar, né, para romper esse ciclo e fazer com que oportunizar mesmo para os jovens entrarem no mercado de trabalho. Eu acho que a primeira coisa, né, que essas políticas públicas, elas são incríveis e talvez as mais efetivas quando a gente fala da inclusão produtiva, né, para o público jovem e adolescente. E as empresas compreenderem, porque hoje, né, dentro da lei, ela tem um percentual para cumprimento de cota, mas elas entenderem isso como um investimento e não como um custo operacional, porque elas podem fazer desses programas, desses projetos, a porta de entrada desses jovens e adolescentes e a formação de futuros profissionais competentes, engajados, que têm muita coisa para poder entregar. E é entender que é o capacitar, é o treinar, é uma ação, uma condição social que a gente faz, mas também humana. Porque é dar a primeira oportunidade, é dar o primeiro emprego, é entender que aquilo, olha, eu estou formando alguém com a cara da empresa, com a cultura da empresa. Então, é a empresa entender que isso não é um custo operacional, é uma porta de entrada muito rica para o que eles estão buscando e para cuidar de uma deficiência hoje, que é a questão da mão de obra, né? De conseguir acessar. E eu acho que, por outro lado, os nossos jovens e adolescentes é entender que esse espaço de trabalho formal é um espaço para ele e dele, né? E que ele tem toda a condição de conquistar, de buscar instituições como o Espro, como a Fundação, que podem apoiá-lo nesse trajeto e ganhar esse espaço, né? O jovem ou adolescente, ele não vai ter a experiência de trabalho ainda, mas ele tem que estar pronto para entregar, para se desafiar, para querer fazer a diferença, para dar o seu melhor em tudo que ele está fazendo. Então, aí a gente encontra as duas, a que precisa contratar e o jovem que quer ter esse movimento de entrega, de trabalho, de primeira oportunidade, né? Engajado nessa primeira oportunidade. E o estágio, tanto o estágio quanto a aprendizagem, é essa linha dessa primeira experiência. Não, e não, nada melhor, né? Porque você contrata, esse jovem está dentro e você traz a cultura, né? Então, o jovem que começa como aprendiz ou como estagiário, ele tem um tempo, né, para se desenvolver e também assumir, incorporar, né, a cultura e contribuir para a cultura da empresa, né? Então, muito bom. E aí, agora, eu queria ouvir da Júlia, assim, o que você vê, né? Você como jovem, ali dos seus pares, né? Das suas amigas ali, amigos da universidade ou da faculdade. Como que você hoje está como estagiária da Fundação Tarsílio Coser, mas assim, qual é a realidade, né? Dessas pessoas que estão com você, se estão estagiando ou não, se enfrentam as mesmas dificuldades, o que vocês conversam, né? O que vem? Então, complementando já o que vocês falaram e tendo a visão de quem estava na sala de aula da escola e hoje na faculdade, eu percebo que o que não falta é vontade. E então tem muita gente na faculdade já que nunca teve experiência profissional por conta do horário. Muitas vezes o horário não bate, é um horário que prejudica a sua rotina ou os estudos. Então eu vejo que não falta vontade, mas às vezes essas barreiras impedem o acesso. E falando para as empresas mesmo, eles têm que ver que quem está na sala de aula é o futuro do mercado. Ninguém vai viver para sempre. Então, e é muito mais fácil para eles moldar alguém que não tem, por exemplo, uma mania de trabalho, do que você receber um profissional que já tem mais tempo. Então, eu gostaria que as empresas vissem mesmo que o jovem, ele é uma pedra que precisa ser lapidada. E você, com paciência, com certeza, você vai conseguir ter o melhor daquele jovem. Agora, a partir desse relato tão potente aqui, né, e tão verdadeiro da Júlia, queria também ouvir de você sobre a experiência, algumas histórias, né, que eu acho que isso relato traduzem muito o dia a dia ali e o que as juventudes hoje vivenciam. Então, se puder compartilhar com a gente algumas histórias,
né, dos jovens e jovens, né, que passaram ali? Acho que é até difícil selecionar, Ana, porque são tantas histórias, assim, e tantas de superação, de mudança de vida, de comportamento, inclusive quando ela fala do pedra lapidada, né? As empresas dispostas a isso, mas o jovem também disposto. Então, a gente tem muita história de jovem, por exemplo, que é da escola pública, que passaram em faculdades públicas também. Jovens que hoje são gestores, né? São especialistas dentro das empresas parceiras. A gente encontra, às vezes, tá na rua algum uniforme Espro, alguma mochila Espro, gente que vem para poder falar: nossa, eu fiz parte do Espro e hoje eu estou na área X, na área Y, e o quanto vocês foram importantes para a gente, né, nessa construção. Outro dia eu estava numa unidade nossa da Zona Norte, e aí veio uma mãe matricular um dos filhos no nosso curso de formação para o mundo do trabalho. E eu falo muito por conta disso. Ela, olha, eu fiz parte do que é o Espro bem no comecinho de vocês, e hoje eu estou vindo trazer o meu terceiro filho para poder matricular com vocês no curso de formação. Mais 2 fizeram parte da socioaprendizagem. E o quanto vocês fizeram a diferença, não só na minha vida, mas na vida dos meus filhos. Então, a gente ouvir relatos como esse, a gente ouvir do jovem. A gente teve uma situação de um jovem em uma das nossas unidades, em que ele começou com aquele jeito, ainda não estava muito entendendo o que era o mercado de trabalho. Aí a gente tem uma equipe dentro da socioaprendizagem, que é a área de desenvolvimento social. E que fez o processo de chamar o jovem, de dar aquele feedback, a empresa fazer o processo de acompanhamento. E depois de um tempo, a empresa veio na unidade para poder dizer para o jovem que ele estava virando um estagiário agora. Então, ele saiu para a condição de aprendiz para virar um estagiário. E aquilo foi muito legal, porque a gente entende que foi um processo de maturação, de reversão, de entendimento disso, sabe? Então, eu acho que se for para eu escolher histórias, assim, eu confesso que fica difícil falar de uma, porque são tantos, a gente falar do impacto. Hoje no Espro a gente está com mais de 23 mil aprendizes ativos, então são muitas transformações aí, 725 mil ao longo da nossa história. Então, eu gosto de dizer que cada um teve o impacto que a gente gostaria de causar e impactaram outras vidas. Então, acho que eu não consigo trazer uma história só. Não, tudo bem, mas são números impressionantes, né? Assim, quando a gente olha, e a gente sabe que ainda tem um potencial para crescer, né? Então, qual que é o objetivo de vocês? Qual que é o desafio de vocês, assim, olhando como Espro, né? E para a geração, tanto quanto aprendizes, quanto estágio. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem enquanto Espro, que foi até o que eu trouxe um pouco no início, que é dizer para o jovem que esse é o espaço que ele pode conquistar. Né? Então, eu acho que a gente tem muito esse movimento de falar: jovem, venha, conheça o Espro, conheça instituições, aproveitem essas oportunidades, as políticas públicas, esses programas e projetos, para que você possa começar a construir a sua vida dentro disso. Uma vez ele dentro da aprendizagem, dentro da formação para o mundo do trabalho, é a gente trabalhar as competências socioemocionais, as competências técnicas, né? Então as hard e as soft skills, para que eles possam, a partir disso, abrir portas para dentro desse mercado. A gente tem um grande volume de jovens, 80% continuam empregados depois dos nossos programas, né, de desenvolvimento. E a gente vê o quanto as empresas passam a entender que isso é importante, né? Que isso é uma política importante para que eles deem continuidade. A empresa também aprende, né? A empresa também aprende, né? Então, ela também vê isso como movimento. E esse jovem, e 30% não ficam dentro da mesma oportunidade, mas vão para outras oportunidades também, não necessariamente na empresa em que ele fez, mas o quanto a gente ajudou nesse processo de formação. Então, por exemplo, além da atividade prática que ele realiza nas nossas empresas parceiras, dentro do treinamento, a gente trabalha com conteúdos diversos, com projetos em que a gente vai trabalhar a questão humana, desenvolvimento social, enquanto cidadania. A gente tem um projeto que a gente fala muito, que é o projeto Embaixadores, Ana. E o que é esse projeto? Vou contar rápido para vocês o que é esse projeto. A gente tem nacionalmente esse projeto, e aí a gente incentiva o jovem, é um protagonismo juvenil que a gente fala, de trazer propostas sociais ou voltadas também para a parte organizacional, para o empreendedorismo. E aí nós tivemos na última edição mais de 600 projetos inscritos. Desses a gente seleciona 40 jovens para poder vir para São Paulo e para poder fazer uma
uma mentoria com a gente, né? Então, eles passam por dias de palestras intensos aqui em São Paulo. E desses, junto com uma fundação, a gente seleciona 5 para que a gente possa mentorar nesses projetos que eles apresentaram. E isso, depois desse movimento, o quanto a gente tem uma jovem que a gente chama de jovem embaixadora, que ela traz o quanto isso foi importante para a carreira dela, para o currículo dela. Foi até uma jovem que foi estudar fora do Brasil, inclusive, por conta de uma oportunidade que ela teve. Então, são projetos que a gente vai trabalhando muitas competências dentro da sala de treinamento para que eles possam usar isso dentro do mercado de trabalho. Às vezes, não necessariamente a parte teórica diz já exatamente o que ele vai fazer na prática, mas é algo que ele vai usando ao longo da vida dele. O que me chama a atenção aqui, você traz muito dos hard skills, soft skills, né? Competências técnicas e socioemocionais. Eu acho que diz muito relaciona com o que a Júlia trouxe, né? Da primeira experiência lá e dos medos, né? E que seus pares e supervisores te ajudaram. Queria que você explorasse um pouquinho mais, né? Em relação às competências socioemocionais, como você se desenvolveu e como isso, né, hoje, você vê dentro do estágio que você faz, são determinantes ou não, ajudam? Não? Se você pudesse trazer um pouquinho mais disso, desenvolver um pouco mais. Então, Ana, no início, né, quando eu comecei como jovem aprendiz, eu também tive uma formação numa instituição e lá se falava muito das competências socioemocionais que a gente tem que aplicar no mercado de trabalho. Porque não é importante só você fazer o que é passado, mas você saber como lidar. Porque vendo de fora eu não imaginava isso, mas hoje no mercado de trabalho eu sei que as coisas às vezes não saem como ocorrido. Você tem que lidar bem com quem trabalha com você. Então, essa formação, essa ênfase mesmo em capacitar os jovens, não só na técnica, mas como lidar com as emoções também. Como lidar com o ambiente do mercado é muito importante. E eu vejo isso até hoje. Então, também em casa, eu vejo como essa formação me ajuda. Como me ajudou e tem me ajudado no mercado de trabalho também. Mas sabe que vou até fazer uma conexão, Júlia, porque você fala muitas coisas do se relacionar, né? Sim. E o relacionamento interpessoal é uma das competências, né, das socioemocionais que mais os recrutadores trazem, que mais os jovens reconhecem, inclusive, como importante para esse processo de desenvolvimento legal, para esse desenvolvimento profissional. E é legal você trazer esse movimento, porque é exatamente o que as pesquisas trazem, inclusive. Júlia, traz uma história pra gente. Concretiza um pouquinho mais, tangibiliza pra gente. Isso aconteceu, eu acho que no meu 2º mês, como jovem aprendiz. Eu precisava colocar nas planilhas da Baixa num sistema que era próprio de lá do hospital. E eu tinha que conferir com muita atenção, porque tinham médicos que eles tinham 12 especialidades. E no final do mês tinham que bater a especialidade que ele atendeu. Então, se ele atendia 10, tinham que bater as 10. E nesse período teve um mês que eu não prestei atenção, assim, passou batido muita coisa. E aí, meu supervisor foi falar comigo que eu tinha que prestar mais atenção, né? Com razão, porque fecha sempre no final do mês. Então, às vezes, um erro do início vai acarretar num problema maior no final. E foi ali que eu entendi e tive que colocar em prática essas competências, que ele não estava brigando comigo, só porque ele era meu supervisor. Ele não estava brigando comigo. Ele estava me corrigindo porque um erro ia prejudicar vários setores lá do hospital. Então, com base nisso, eu pude entender de fato que era aquilo. Precisava fazer o certo e não era uma correção pessoal, era uma correção profissional. E hoje em dia, conforme eu continuei o jovem aprendiz, eu prestava atenção em tudo. E hoje em dia também. Presto sempre atenção na hora de conferir, de colocar nas planilhas. Nunca vai esquecer, né? Não. Muitas vezes, quem nos vê em cargos executivos não imagina os desafios deste início, né? Eu mesma comecei há muito tempo. Meu primeiro estágio foi numa multinacional, na época Kodak. E foi muito bom para mim. Eu fiz 2 anos de estágio, fiquei mais 4 anos lá trabalhando. Mas eu comecei na área comercial. E era um time com 10 homens, uma mulher, né? Eu era nova,
Chegaram até sugerir, coloca um óculos para parecer um pouco mais velha. Então, assim, porque era um mercado ainda bem mais dominado, né? Predominantemente masculino. Mas eu fui me desenvolvendo, né? E para isso foi muito importante. Eu tive muito apoio do RH da empresa, né? Que fazia, a gente tinha algumas sessões ali com uma mulher que também entendia algumas das dificuldades, ia dando toques, e também a minha par na equipe. Já estava há muito mais tempo, né? Entendia o que eu estava passando ali e foi me dando dicas, né? Olha, obviamente todos ajudaram e apoiaram, mas ali eu acho que foi fundamental para mim e me enxergar, olha, ela está aqui há tanto tempo, também é possível, né? Me espelhar, falar, pô, eu vou ser uma boa key account, né? Eu vou conseguir performar, vou conseguir ser a gestora aqui. Então, eu conseguia visualizar um futuro para mim ali, apesar dos pesares, né? Era um início de carreira que pegou. Então, eu acho que fica muito nas histórias, né? O quanto que o gestor também é predominante, é importante, né? Para você se desenvolver e galgar, conquistar outros espaços, né? Então, Júlia, você trouxe isso na sua fala, né? Eu não sei se você quiser explorar um pouco mais, mas assim, como que isso... E hoje ainda, né? Hoje você está já teve outras oportunidades, então, da importância do gestor na sua vida, né? Nesse seu desenvolvimento. Então, Ana, eu vejo hoje como ter um gestor que realmente queria me ensinar no início foi importante. E os gestores que eu tenho ao longo dos estágios. Eu tinha outros jovens aprendizes juntos comigo, só que eles ficavam em outras áreas e a gestora deles talvez não fosse igual ao meu gestor. E eu via que eles relatavam muitas dificuldades, porque a gestora talvez esperasse que eles já soubessem o que era para ser feito, quando nós somos aprendizes e nós temos que receber o que a gente precisa executar. Então, eu acredito que um profissional que realmente entenda, que realmente esteja disposto, muda totalmente a trajetória profissional. Com certeza. E aí, Maísa, como que vocês trabalham isso com as empresas, né? Esse desenvolvimento? Isso faz parte da nossa realidade, inclusive, gente. A gente fala que esse gestor, e não necessariamente um gestor em cargo, tá? A gente fala muito da responsabilidade do tutor também nesse processo de desenvolvimento. E a gente vai responsabilizando a empresa no sentido de o quanto você precisa dedicar tempo para esse processo de formação. Ele é um aprendiz, né? E o nome já diz, ele está nesse processo de aprendizado. Não é um aprendiz CEO, não é um aprendiz sênior, que às vezes a empresa tem essa expectativa de quem é o jovem que vem. Então, é essa realidade. A gente tem um processo dentro do ESPRO que a gente fala que é visita técnica, que faz parte, na verdade, do programa de aprendizagem, que é onde a gente vai contar para o gestor o que é o programa, o que o aprendiz pode, né? O que ele deve fazer, o que compõe esse programa de aprendizagem, como é que a gente pode trabalhar esse processo. E aí existe algumas situações em que a gente faz integração, porque às vezes, falando da nossa realidade do ESPRO, por vezes a gente fecha com o RH, né? A parceria com o RH. Então, o RH conhece todo o programa. Mas quem vai lidar com o jovem no dia a dia, na prática, é o gestor da operação. E ele precisa entender o que é o programa, entender a responsabilidade que ele tem na vida desse jovem. E aí, quando o gestor entende a importância que ele tem na carreira desse aprendiz, aí ele fala, eu quero mais. Eu quero trazer uma mais mudança, uma pessoas transformação assim. aí. Porque aí ele vê que ele tem a chance de fazer uma trilha, de virar um estagiário, de virar um CLT, de ter outras contratações ali dentro. E aí, depois, quando ele vê à frente, ele fala assim, ele fez parte, eu fiz parte da história dele, olha o quanto ele cresceu. E aí começa a trabalhar o orgulho, né? Começa a trabalhar essa conquista dentro da liderança. Então, o ESPRO tem muito esse papel de conscientização com as empresas parceiras também, de que é uma pessoa no processo de desenvolvimento. E se a gente for olhar, todos nós estamos desenvolvendo continuamente, mesmo a gente está tanto tempo dentro do mercado. E quem não teve a sua primeira experiência para esse processo de desenvolvimento? Quantas pessoas passaram na nossa vida que ele falou assim, ele me ensinou como fazer, ou às vezes até do que não fazer também, porque isso também é aprendizado. Então, eu acho que a gente tem um importante papel de conscientizar a importância que as empresas têm nesse processo de formação. E é isso que a gente faz continuamente.
É o que a gente fala, né, da diversidade, equidade, inclusão e pertencimento, né? E como você trabalha esse pertencimento para que fique, né? Não só que seja uma passagem, mas que seja uma passagem frutífera, de desenvolvimento e muitas vezes que possa permanecer, né? E aí de fato é trabalhar toda a cultura, né? E a pessoa. Muito bom. E é onde a gente fala que é enxergar esses projetos não como um custo operacional, mas como uma chance mesmo, uma porta de entrada para tratar a defasagem que a gente até falou no início de mão de obra. Né? Sim. Para você, gestor ou diretor que nos assiste, apoiar o primeiro emprego de um jovem da escola pública é estratégia de negócio que dá retorno. É comprovado que equipes diversas proporcionam criatividade, resolução de problemas, resiliência e novas perspectivas para dentro da sua empresa. Eu queria explorar um pouquinho ideias, né, para as empresas, para os gestores que estão aqui assistindo, nos ouvindo. O que pode ser implementado dentro das empresas para tornar um ambiente mais acessível, mais acolhedor, né, para esses jovens que chegam? Eu acho que a primeira coisa é a gente estar aberto para a diversidade, Ana. Os jovens, eles trazem, né? Eles acreditam quando eles vão para o ambiente de trabalho que será um ambiente seguro. E por vezes ele encontra alguns preconceitos, ele vivencia isso dentro da atividade prática e por questões diversas, né? E aí é importante que a gente traga a importância da empresa de trabalhar essa diversidade. Uhum. Desse jovem, quando a gente fala de condições sociais diferentes da que são encontradas, por exemplo, dentro da empresa, né, dentro daquele nicho, dentro da empresa parceira. Uhum. Então, estar aberta para essa diversidade, estar aberta para esse processo de desenvolvimento, de entender o diferente, de entender que esse jovem vai errar, talvez não só uma vez, mais vezes, porque, por vezes, ele não teve acesso a uma educação de qualidade. Uhum. A questão cultural de qualidade. E aí é onde a gente fala que esse líder, esse tutor, essa empresa, ela faz mais do que profissional. Ela faz o social, ela faz o humano, ela ajuda nesse processo de formação desse cidadão. Então, o acolher é o acolher de fato, é o integrar, é o ensinar, é trabalhar com equidade, é a gente entender que vai ter perfis diferentes dentro da nossa rotina de trabalho e que é isso que torna o ambiente rico. E muito rico, uhum. né? E isso vai desde o aprendiz até o CEO. Então, eu acho que essa é a principal importância que a gente tem que trabalhar de diversidade dentro das instituições para que a gente possa, de fato, acolher. Essas adversidades, né, elas desenvolvem competências, habilidades riquíssimas, né, que vão compor ali o time. Júlia, o que você acha que uma empresa poderia fazer? Ou quais as suas dicas, né, para o gestor ali, para o empresário que está nos ouvindo? O que poderia implementar, né, na empresa? Então, eu acredito que é justamente implementar, não só no gestor que vai liderar aquele jovem, mas na empresa toda, essa noção de diversidade. E a gente sabe que tem a defasagem, muitas vezes não tem o professor, que muitas vezes não tem as estruturas necessárias para aquele jovem se desenvolver no seu máximo. Então, eu acredito que criar um ambiente realmente acolhedor, que o jovem se sinta com confiança, que se ele errar, tá tudo bem. Ele tá lá para aprender. E ver que ele não vai ser discriminado ou julgado por ser quem ele é, porque todo mundo erra, tá todo mundo lá para aprender. E eu acredito que ter essa noção, não só uma pessoa, mas toda a empresa vai criar um ambiente acolhedor para os jovens. Eu acho que teve uma fala sua lá da sua primeira experiência que foi muito importante, dos pares, né? Você também não está sozinha ali. Então, tem algumas empresas que, inclusive, já assumem isso, né? De não ter um único jovem, para você conseguir trocar naquele espaço. Eu também acho que queria dar aqui, indicar, né? Que eu já vi funcionando muito bem em empresas, um comitê, né? Um comitê interno, diversidade, equidade, inclusão, porque isso que seja também multissetorial, né? Multissetorial ou de várias... transversal, na verdade, às diferentes áreas ali da empresa, porque isso vai formando a cultura, né? E você garante que você tem diferentes pessoas, indivíduos ali participando e olhando para o desenvolvimento desse jovem, independente do gestor, independente da área que ele esteja ou ela esteja trabalhando, né? Acho que isso... E também funcionou bem comigo quando eu entrei num
outro espaço, quando era mais jovem, de ter alguém comigo, né? Não era um gestor, era alguém da equipe. Inclusive, na verdade, era de outra equipe, justamente para fazer essa ponte, né, entre as outras áreas, me explicando. Então, saía para almoçar, explicava como as coisas funcionavam lá internamente, contava. Então, foi tanto que a gente se desenvolveu uma super amizade. Então, foi muito, muito positivo isso de você. Então, tem diferentes estratégias, né, Maísa, que você pode ter para tornar esse ambiente acolhedor, para que o jovem consiga se desenvolver, não ter outras preocupações, né? Focar no desenvolvimento. Eu acho que é legal também a gente trazer a importância do papel do jovem nisso, né? De estar aberto para essa possibilidade, de identificar pessoas em que ele sinta essa segurança de perguntar, de falar mais sobre, de buscar esse tutor ou esse anjo que a gente fala de estar junto, caminhando nesse seu processo de aprendizado. Então, a gente traz muito a responsabilidade da empresa e também desse jovem, para que eles possam fazer essa conexão e esse processo de desenvolvimento. Inclusive, na empresa que eu fui jovem aprendiz, tinham outros jovens e também tinha um funcionário que ele tinha sido jovem aprendiz e ele ajudava muita gente. E fora isso, ter outros jovens aprendizes, mesmo que entrem na mesma época, ajuda muito a você ter confiança. Por exemplo, a gente tem alguma dúvida, mas a gente fica com aquele receio de perguntar para o gestor, a gente se resolvia do melhor jeito. Então, me ver lá dentro com outros jovens que também queriam aprender foi muito importante para mim. Fortaleceu, né? Isso, muito. Esse ponto que você trouxe também é importante, né? Como a capacidade de você identificar essas lideranças, né? Que não necessariamente está no cargo de liderança, mas ela é uma liderança dentro da empresa e que pode ser muito um voluntário ali, apoiar nesse processo, né? Então, é natural. A gente falou de tanta coisa interessante, né, que faz parte do dia a dia aqui, dos desafios, tanto dos jovens quanto das empresas, né? E agora eu queria, para a gente fechar, que a gente está chegando ao final aqui, eu queria convidar a Maísa e também a Júlia a darem seu recado. Eu quero deixar o convite para as empresas que ainda não nos conhecem a buscar o Espro, para ajudar esse processo de inclusão de novos jovens e adolescentes no mercado de trabalho. E aos jovens que também estamos aqui para apoiá-los nessa trajetória. Contem conosco, nos procurem. Tem o site do Espro, tem as nossas unidades físicas, Brasil. Podem contar conosco. E muito obrigada pelo convite. E para os jovens, eu gostaria de falar com a pessoa que viveu e ainda vive isso, nesse início de vida profissional, que não desistam dos seus sonhos, procurem instituições de formação de aprendizagem, procurem os projetos das escolas de vocês. Nós temos o programa Escola I, que está presente nas escolas públicas do Espírito Santo, do Rio de São Paulo. Não desistam, procurem essas oportunidades nas empresas que estão abertas a nos receberem, que essa oportunidade de aprendizado vai impulsionar a sua carreira profissional. Não só profissional, mas a sua vida pessoal também. Eu espero que todos tenham essa oportunidade de aprender e de ter gestores que realmente estejam lá com paciência para te ensinar. É isso. Muito bom. Se você quer conhecer mais histórias como as que contamos aqui, entender como sua empresa pode se conectar com esses talentos, siga nossas redes sociais. Vamos, juntas e juntos, apoiar esses sonhos e ampliar o acesso às oportunidades para as nossas juventudes. Obrigada, Júlia. Obrigada, Maísa. Até a próxima. Obrigada, foi um prazer. Obrigada, até a próxima.